Você é quem você é, ou você é aquele que as pessoas esperam que você seja? Compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 contatos e você vai receber um conteúdo para a transformação da sua vida. Hoje é o dia 3 da nossa jornada de lives de 5 dias. Então, temos amanhã e sexta-feira. Hoje você vai receber um conteúdo transformador. Você tem um tempinho aqui para você compartilhar para pelo menos 10 contatos. Eu garanto que hoje você vai sair daqui diferente, pensativo, reflexivo e decidido a fazer a diferença na sua vida e, consequentemente, a vida de todos que estão ao seu redor. Então, antes da gente começar, vou recomendar novamente Livres na Vinda do Senhor, o meu primeiro livro, um livro sensacional, espetacular, vendeu muito agora em outubro. Destronando o Bezerro de Ouro, A Reforma do Espírito e vasculhando as profundezas do seu coração. Eu não tenho aqui agora o Paternidade Restaurada, porque deve chegar até sexta-feira, tá? É o prazo que a gráfica me deu. E o devocional eu devo ter a partir da segunda quinzena de novembro. Então já faça a sua encomenda do Paternidade, porque geralmente ele chega e já vai quase que todo para entregar, que as pessoas fazem os pedidos, as reservas antecipadas, e quando chega a caixa eu só embrulho para enviar. Então não deixe de fazer a reserva do seu Paternidade. Ou faça um pedido hoje de um desses aqui que eu tenho. Na verdade, o que eu tenho disponível, o Bezerro de Ouro eu não tenho mais disponível. Eu tenho só o Vasculhando, A Reforma do Espírito e Livres na Vinda do Senhor. Se você quiser comprar para ler em inglês ou dar de presente, tem o Livres na Vinda do Senhor também em inglês. Então vamos lá. O tema de hoje é autorresponsabilidade. Deus te chama a crescer. Um dos conteúdos do nosso discipulado, do nosso ensino, é a maturidade cristã. É o desenvolvimento da fé, porque a fé é o meio pelo qual nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Então, esse tema, ele é aprofundado na nossa mentoria, ele é aprofundado em alguns dos nossos cursos, os nossos mini-cursos, que são cursos menores, com conteúdos mais específicos. A mentoria ela é mais ampla e aborda várias áreas da nossa vida. A autorresponsabilidade é um dos principais temas, porque tem a ver com maturidade, com crescimento. Então, você que está assistindo, Patrícia de Mairiporã já entrou aqui, seja bem-vinda. Sara, compartilhe com 10 contatos pelo menos. Deus te chama a crescer. Esse é o tema. Lembrando que se você viu o nosso banner das lives, o tema principal dessa semana é quem você é. Ou você é quem você é, ou você é quem as pessoas esperam que você seja. É uma boa oportunidade para que a gente possa desmascarar aqueles comportamentos que nos colocam em uma posição de estagnação e de vitimismo, por exemplo, ou numa posição de raiz de rejeição, raiz de abandono, sentimento de inferioridade. Essa semana ela é decisiva para você e se dedicar a esse conteúdo. Então vamos lá, ponto 1. A maturidade começa quando você para de culpar e começa a assumir. Vou contar uma história para vocês, como um testemunho, ao mesmo tempo uma quebra de paradigma para a sua vida, e uma confirmação desse tema. Em 2010 eu fui morar em Porto de Galinhas e, consequentemente, ali depois eu me mudei para Serrambi, que é uma praia, né? O município aí, Pojuca. Porto de Galinhas é uma praia, Serrambi é uma outra praia, entre essas duas tem Maracaí, quem já foi lá vai saber. E eu fui morar em Serrambi.
Eu tinha vindo de um contexto todo bagunçado, tive uma overdose, vícios, né, drogas, álcool, todo tipo de comportamentos destrutivos que estavam acabando com a minha vida. Eu não entendia isso, tá? Até um tempo depois da minha restauração, o quanto eu era vitimista, o quanto eu era uma pessoa que me apropriei de certos tipos de coisas na vida, de experiências negativas para entrar numa frequência de vitimismo e reclamação e culpa de pessoas, culpa de circunstâncias, jogar culpa sempre para as pessoas, para as circunstâncias. E isso foi se tornando uma montanha-russa emocional e, ao mesmo tempo, uma descida ao fundo do poço. E quando eu estava um dia lá em Serrambi, eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais acesso aos meus familiares, a única pessoa que eu ainda conversava era com minha mãe, e eu não sabia mais o que fazer, porque em algum momento que eu pensei em voltar para minha cidade, Ribeirão Preto, eu fui proibido de voltar, e eu não sabia mais o que fazer da minha vida, eu não tinha mais esperança, eu estava sem esperança, sem perspectiva, e eu comecei a falar com Deus, e comecei a lembrar das pessoas que fizeram, no meu ponto de vista, fizeram mal para mim. Então eu lembrei de ex-amigos, lembrei de ex-namoradas, lembrei de situações com meu pai, situações com a minha mãe, situações com parentes. Comecei a lembrar de todas essas situações, lembrando o quanto aquilo me fez mal, o quanto aquilo doía, e por causa de tudo aquilo eu estava naquela condição ali naquele momento. E eu estava culpando todas essas pessoas, meus pais, meus parentes, meus amigos, minhas ex-namoradas, porque fizeram isso comigo, porque eu estava naquela condição, que a minha vida tinha acabado. Eu tinha 30 anos, eu não tinha feito nada, eu estava no fundo do poço. E eu lembro que aquele dia foi um divisor de águas, porque aquilo que eu vou falar para você, eu ouvi de Deus, e eu espero que Deus fale na minha boca com a sua vida, para que você seja hoje tocado pelo Espírito Santo. Então, nesse dia, quando eu reclamei com Deus, quando eu demonstrei uma indignação com Deus, porque eu estava naquela condição, porque tanta gente tinha sido injusto comigo, tinha feito tanta coisa ruim comigo, porque meus pais eram daquele jeito, porque eles não tinham feito do jeito que eu esperava. E eu vi dentro de mim algo que pode ser até polêmico, né? Para alguma pessoa que assistir cristã e vai dizer Deus não acusa, mas aquele dia houve uma libertação ali no meu quarto. Eu estava morando num chalé lá em Serrambi, e veio dentro de mim assim: a culpa é sua. Quando aquilo veio dentro de mim, veio um choro muito forte, um choro, não foi momentâneo, foi um choro demorado, um grito, na verdade, um choro gritado, porque eu acredito que aquela palavra, quando Deus fala dentro de nós, nós somos libertos. E Deus falou dentro de mim que a culpa era minha, e que todas as situações, desde o dia que eu tive consciência, elas foram tomadas por mim, consciente ou inconscientemente. E que eu era o único e exclusivo responsável por estar naquela situação. Foi isso que virou a chave na minha cabeça. A partir daquele dia, a prova de que houve uma mudança, hoje eu ensino. E por causa daquele dia, da decisão que eu tomei, comecei a ler, comecei a fazer trabalho voluntário na igreja, comecei a ler, comecei a servir pessoas e comecei a viver uma vida diferente. Demoraram muitos anos para eu ser transformado, mudado, minha mentalidade, arrancado muita coisa de mim, muitos anos, até hoje ainda e eu sei que até o final da minha vida vai ser. Coisas vão ser tocadas em mim, transformadas, né, renovadas. Mas aquele dia começou algo que eu espero que hoje você, ou quem você compartilhar esse vídeo, seja tocado de forma poderosa. Porque nós vivemos num contexto hoje, numa cultura, porque o vitimismo ele não é do Brasil nem de um grupo de pessoas específico. O vitimismo ele é da queda. O homem, quando ele caiu,
Não sei se você já leu em Gênesis, e quando Deus falou com Adão, Adão disse assim, não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ele jogou a batata quente para Deus. Ele disse, oh, não, foi o Senhor que errou, não fui eu. Foi o Senhor que me deu essa mulher aí. E depois a mulher disse o quê? Foi a serpente que me enganou. Então ela não assumiu a responsabilidade da decisão dela. E o Adão não assumiu a responsabilidade da decisão dele de aceitar a sugestão de Eva. Então isso já vem desde a queda. Não é algo específico de um grupo de pessoas, nem de um país, é da humanidade. Mas se você entender isso, e você for contrário a isso, a primeira coisa que você pode fazer hoje na sua vida é dizer, olha, se eu estou nesse lugar aqui hoje, nessa condição, foi pelas escolhas que eu fiz, mediante as circunstâncias as quais eu vivi. Porque toda circunstância, seja ela fácil ou difícil, ela é uma oportunidade de você tomar uma decisão de como mudar ou sair daquela condição. Então, tem pessoas, algo que eu também quero deixar aqui para vocês, eu meditando hoje de manhã, eu tive uma mentoria hoje, foi das 8h30 às 11h30. Então foi muita coisa. E quando você vai recebendo uma ministração, você vai ali, o Espírito Santo vai te dando insights dentro daquilo. E uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim hoje sobre essa questão da ingratidão, da insatisfação, do vitimismo, é que você vai encontrar filhos de pessoas ricas com pai ausentes, e você vai chegar para esse jovem e vai dizer assim, o que te falta na verdade? E o jovem vai responder assim, não, meu pai ele é ausente, né? Ou ele é divorciado, minha mãe e meu pai é separado, mas assim, eu tenho tudo, meu pai me dá tudo, minha mãe me dá tudo, me dá dinheiro, me dá, né, eu viajo, eu tenho carro, mas a única coisa que eu queria era um pai presente. E aí você vai lá numa pessoa de família pobre e você vai perguntar pro jovem, e ele vai dizer, estou criando duas hipóteses aqui, depois a gente destrincha. E aí você pode encontrar um jovem que vai dizer assim, olha, meu pai e minha mãe é uma bênção, eu gosto muito deles, eles me criaram com valores, eu não tenho o que dizer dos meus pais, meu pai é presente, mas eu não tenho dinheiro, e consequentemente eu não tenho oportunidade. Qual é a semelhança entre essas duas situações? Veja, um tem dinheiro, mas de alguma forma ele enxerga que os pais falharam. O outro reconhece que os pais são bons, não falharam com ele, mas eles têm uma certa insatisfação por os pais não darem uma boa condição para ele. Talvez faltou algo para ele. Qual é a semelhança entre os dois? A falta de gratidão. E, consequentemente, a ingratidão, ela te limita em se posicionar com sabedoria. Porque, veja só, se você levar para o lado de que a todo momento você vai ter algo que outro não tem e vai te faltar algo que outro tem. O que muda é como você se posiciona com aquilo que você tem em relação àquilo que você não tem. Então, eu tive uma certa ausência de pais, mas tive benefícios financeiros. Então, eu culpava meus pais, ao invés de aproveitar os benefícios financeiros e me tornar um bom pai do jeito que eu acreditava que os meus pais deveriam ser. Mas, para mim, foi muito mais cômodo no sentido de que a dor, a gente prefere às vezes a dor, porque a dor ela alimenta uma conveniência, porque todo posicionamento que você tomar na sua vida vai exigir de você que você tenha convicção, certeza e perseverança naquilo. Então, para mim, eu passei muitos anos da minha vida justificando o meu fracasso na falha dos meus pais. Enquanto outros amigos que eu conheci
justificavam o fracasso deles na falta de condição financeira dos pais dele. Ah, não tive a oportunidade de estudar, eu não tive a oportunidade que você teve. Eu escutei muito isso, que alguns amigos meus falavam que eles queriam ter as oportunidades que eu tive, e eu falava que eu queria ter os pais como eram os pais deles. Nós dois estávamos errados, tanto eu quanto alguns amigos meus. Por quê? Porque nós não nos aproveitamos do que de bom foi nos dado, e através da gratidão e do posicionamento, fizemos uma jornada construindo aquilo que a gente acredita que seria melhor. Seja bem-vinda Eunice Camaragibe, Rebeca de Camaragibe, Silvia de Camaragibe, sejam bem-vindas. Então, qual que é o importante aqui que a gente quer chegar? Quando você assume a responsabilidade das suas decisões, é o primeiro e mais importante passo da sua vida. Olha, se eu estou nessa condição, é porque eu tomei decisões que me trouxeram até aqui. Casamentos. Falei de filhos, de pais, agora de casamentos. Ah, porque o meu marido é assim, 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 assim. Você não sabe como ele é. Ou o marido fala da esposa. Ah, minha esposa é assim, assim, assim. Você não sabe como ele é, você não sabe como eu sofro. A pergunta é, quem escolheu essa pessoa? Você foi obrigado a casar com essa pessoa? Então, quem foi que olhou, gostou e comprou? Não foi você? Então, a responsabilidade pelo seu casamento, por estar hoje com essa pessoa, foi uma decisão sua. E quanto mais eu acusar o outro, no sentido de que é culpa do outro eu não ser feliz, mais infeliz eu vou ser. Porque aquilo que você semear, certamente colherá e ainda colherá em abundância. Então, se eu sou insatisfeito com o meu cônjuge, a primeira forma de eu mudar essa relação é entender, fui eu que escolhi. Aí eu preciso entender depois, o que me levou a escolher essa pessoa? O que me levou a escolher esse cônjuge? Você lembra? Quem está assistindo aí? Quem está assistindo, eu peço que você interaja com a gente. Você vai colocando, escrevendo para você interagir. Quem escolheu o seu cônjuge? Foi você? Foi seus pais? Ou você é de uma religião que o líder escolhe o cônjuge para você? Quem foi que escolheu o seu cônjuge? Se foi você, coloca aí, eu escolhi. Agora a pergunta é, qual característica em mim, da minha personalidade, da minha mentalidade, que me fez escolher essa pessoa? A Silvia falou, foi Deus. Sim, mas Deus não te obrigou a casar com ele. Você tem a sua parte de dizer, sim, eu aceito. Se Deus falou com você que era ele, você aceitou casar com ele. Você tomou uma decisão. Não acho que você quis dizer isso com a sua resposta, mas eu não posso delegar a Deus algo que eu decidi fazer. Porque esse delegar a Deus tira a minha responsabilidade. Né? Sara, você está falando que foi Deus, mas você não me aceitou? Então, se você aceitou, há algo em mim que você viu e se confirmou no seu coração e você entrou para esse casamento. Então, qualquer coisa que você esteja enfrentando, exclusivamente minha esposa aqui, qualquer coisa que você esteja enfrentando comigo de dificuldade, você é responsável. Então, a nossa tendência, quando a gente não consegue delegar culpa para alguém, a gente repete o que Adão fez. Por exemplo, o que Adão fez? Senhor, essa mulher aí, ó, foi o Senhor que me deu. Então ele tomou uma decisão errada em relação ao que foi sugestionado para ele por Eva. E ele não falou para Deus, Senhor, eu aceitei comer o fruto. Eu aceitei comer o fruto. Não, ele disse assim, ó, deu errado, Senhor, porque a mulher que o Senhor me deu. Então, como a Silvia colocou aqui, ó, eu orei e Deus confirmou. Então, se Deus confirmou, ele é o melhor marido que tinha no mundo para você. Porque Deus não dá coisa ruim para ninguém. Então, a diferença é, Deus aponta, então, para você, e você é responsável por aceitar.
por assumir um compromisso, porque a sua aliança com Deus, então, te levou a ter uma aliança com seu marido. Então, seu marido é o melhor homem que existe na Terra para você. Por quê? Porque Deus não vai te dar uma porcaria. Se eu tenho essa consciência, a partir de hoje eu começo a olhar diferente. Eu estou usando exemplo de casamento, tá? Mas isso é para qualquer coisa. Todo dia você acorda e você tem a oportunidade de tomar uma decisão em relação à sua vida. Qualquer área. Por exemplo, quem trabalha com negócio. Hoje você tem uma decisão para tomar, ou de compra ou de venda. Ou de fazer uma reunião de compra, uma de venda, ou de investir, ou de não investir, ou de gastar com determinada questão, ou não gastar, contrata, demite. A todo momento você vai ter responsabilidade de decisão. As pessoas que são vitimistas, e todos nós viemos desse contexto de Adão, ela sempre vai decidir inconsequentemente, e quando a consequência ruim vem, ela precisa encontrar um culpado. Então ela vai dizer assim, eu já escutei, por exemplo, esposas de falar assim, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Aliás, eu não sei porque eu estou passando isso com meu marido. Será que foi Deus que me deu? Você já fez essa pergunta? Não precisa responder aqui se você não quiser. Se você quiser, você pode responder. Sim, já fiz essa pergunta. Então, será que foi Deus que me deu esse homem? Então tem muita coisa, não estou falando aqui sobre o casamento de ninguém agora, mas tem muita coisa que nosso inconsciente escolhe. E a gente diz que foi Deus. E eu não estou dizendo aqui que quem falou que foi Deus não foi Deus, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas das escolhas que eu fiz eram decisões inconscientes baseadas em experiências da minha infância, do meu crescimento, que me fizeram escolher aquilo por causa da minha ótica daquele momento. Se deu certo, glória a Deus. Se deu errado, é culpa de alguém. Esse tipo de comportamento atrapalha as pessoas a amadurecerem. Porque a pessoa madura, ela sempre vai chamar a responsabilidade para ela. Por exemplo, por que você está nessa condição? Porque eu tomei decisões erradas em relação à minha vida. E as influências negativas que eu recebi para tomar as minhas decisões, eu aceitei essas influências. Por exemplo, um amigo seu chegou para você, não, faz assim, faz assado. Aí você aceitou. E aí depois deu errado, você diz o quê? Ah, mas foi culpa do meu amigo. Mas quem aceitou? Então, a partir do momento que a pessoa começa a tomar decisões e assumir essas decisões, sim, Deus trabalha com as nossas decisões, principalmente com as nossas responsabilidades. Deus não tem como amadurecer pessoas que não assumem responsabilidade dos seus atos. É a mesma coisa Adão. Adão, por que você está escondido aí? Ah, por que aconteceu isso? Ah, Senhor, foi Deus, foi a mulher que você me deu. Então, é nesse ponto que principalmente pais, pastores, mentores, líderes de equipe de trabalho, de empresas, estão tendo dificuldade. Porque cada vez mais o homem está tendo dificuldade de amadurecer biologicamente, amadurecer emocionalmente e amadurecer espiritualmente. Então, enquanto as pessoas delegam culpa, é culpa do governo. É culpa do meu patrão, é culpa do meu pai, é culpa do meu vizinho, é culpa do sol, está muito quente. Essas pessoas não conseguem assumir responsabilidade das suas próprias decisões. E, por conseguinte, não conseguem tomar responsabilidade das consequências dessas decisões, né? Então, a maturidade começa quando você para de culpar e começa a assumir. Tá? A gente está falando aqui, inclui o Evangelho, mas o ponto aqui não é escolher Jesus. O ponto aqui é tomar decisões diárias. Enquanto eu preciso de 5 em 5 minutos de alguém falar para mim o que eu devo fazer, eu sou menino. Criança, você diz, vem almoçar, vai trocar de roupa, vai tomar banho, está na hora de você dormir, amanhã você tem que ir na escola. Criança, você trata desse jeito. Agora você vai pegar um adulto e você vai ficar falando toda hora, ou uma pessoa de 30 anos vai falar, pai, posso tomar banho? Pai,
Está na hora de eu comer já? Eu posso comer? Então, na mesma forma, é a maturidade espiritual. Se você, ao longo de 10, 15 anos, crendo em Jesus, você não adquiriu maturidade para tomar decisão sábia, você ainda é menino na fé. Então, Senhor, me dá um sinal para ver o que eu faço. Senhor, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Então, eu preciso amadurecer, porque a sabedoria de Deus, ela vem com as experiências com Deus, com a minha relação com Deus, inclusive em algumas coisas óbvias e escritas. Por exemplo, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Se você lê o livro de Provérbios, você já vai começar a tomar decisões, principalmente sem orar, porque você vai enxergar uma sabedoria lá óbvia. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Você precisa perguntar para Deus se você mente ou fala a verdade? Você precisa perguntar para Deus se você deve orar ou não orar? Você precisa perguntar para Deus se você deve ou não obedecer seus pais, enquanto você é menor de idade. Porque quando você é maior, você assume a responsabilidade de sua vida. Você precisa perguntar para Deus se hoje você vai tomar banho. Então eu preciso amadurecer. Eu vejo pessoas com 15, 20 anos de cristandade, né? De fé em Jesus, e vai na igreja e participa de tudo quanto é tipo de evento. E a pessoa, você vai falar algo para ela óbvio. Por exemplo, tem pessoas que eu falo assim, já está na hora de você fazer isso na sua vida. Você já tem 15 anos de fé. Eu preciso perguntar antes para Deus. Isso é uma forma de delegar responsabilidade. Porque a pessoa não quer assumir a responsabilidade daquilo que ela faz ou daquilo que ela deveria fazer e não está fazendo. Então sempre eu vou delegar a responsabilidade para alguém. Deus não falou comigo ainda, então não vou fazer. Deus não mostrou para mim ainda, então não vou fazer. Ou eu pego um pastor, eu faço tudo errado, e quando dá tudo errado, porque tudo errado vai ter consequência errada. Aí depois eu vou lá e falo, pastor, agora faz uma oração para resolver meus problemas. Isso é delegar a responsabilidade. Você não fez decisões diárias para chegar aonde você está hoje? Tanto para o que foi benefício, quanto foi em relação àquilo que deu errado. Por exemplo, hoje eu moro em Pomerode. Tem coisas na minha vida hoje que eu estou começando novamente, porque ao longo desse trajeto eu fiz decisões erradas. E hoje custa para mim reconstruir certas coisas. Aí eu vou culpar quem? Eu vou culpar o ministério que eu fiz parte, eu vou culpar o meu ex-pastor, eu vou culpar meus pais, eu vou culpar a transição de governo que trocou o presidente. Mas eu nunca vou dizer assim, naquele dia eu tomei uma decisão errada, e agora eu estou lidando com essa consequência. E o que é a maturidade de lidar com a consequência? Qual é a melhor forma de eu sair dessa condição errada agora, dessa consequência, para que a minha vida agora dê um salto e saia dessa consequência? Qual é a melhor forma? Mas o que geralmente acontece com as pessoas? E eu pergunto, será que isso acontece com você? Você vai lá e repete o padrão. Você vai lá e faz tudo de novo, as mesmas decisões. Por exemplo, relacionamento. Quem não é casado aqui, troca de namorado. Nossa, eu larguei meu namorado, mas eu acabei arrumando outro que fazia as mesmas coisas. Por que você arrumou outro que fazia as mesmas coisas? Porque nessa transição de um para outro, você não mudou. Você continuou sendo a mesma pessoa. E aí você atraiu o mesmo tipo de pessoa que você, de repente, está aí se relacionando um atrás do outro. Pessoas dependentes emocionais atraem narcisistas, narcisistas atraem dependentes emocionais. E isso aí é um ciclo que vai se repetir até que uma chavinha vire e a pessoa entenda e ela se posicione em agir de forma diferente. Então, na minha família, todo mundo tinha não sei o que lá, então eu também vou ter. Não, se você entende que a sua família era assim, por exemplo, a sua família tinha uma mentalidade de escassez, você conseguiu entender isso, que a sua família tinha uma mentalidade de escassez, então o que você vai fazer? O contrário. Eu amo os meus pais cada dia que eu acordo, eu amo mais os meus pais. Eu sinto isso no meu coração. Mas cada dia mais eu sinto menos necessidade emocional deles. Então o que acontece? Eu tenho tranquilidade de olhar para o que eles erraram para mim, não mudar o que eu sinto por eles, mas fazer diferente. Agora, se eu passar a minha vida dizendo que a minha vida não presta porque o meu pai errou, eu estou delegando a responsabilidade. E um dia eu me tornei maior, de 18 anos, e Deus ali, através da minha maioridade civil,
E a oportunidade de eu crer em Jesus e receber a verdade me foi dada a oportunidade de mudar tudo aquilo que de alguma forma eu entendi que estava errado e que foi falho na minha jornada ali até os 18 anos. Ah, mas com 18 anos eu não tinha maturidade. A maior maturidade que pode existir, o primeiro passo da maturidade de um homem, começa quando ele diz o que tem gente que entrou aqui e não ouviu. O dia que Deus falou para mim, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Porque eu acusava minhas ex-namoradas, eu acusava meus ex-amigos, eu acusava os meus pais, eu acusava todo mundo de ser culpado por quem eu tinha me tornado. Uma pessoa que foi parar na sarjeta por uso de drogas, de álcool, de todo tipo de perdição, uma vida sem sentido, e eu achava que eu tinha chegado no fundo do poço pela forma que os meus pais me criaram. Apesar de existir uma espécie de responsabilidade dos pais na forma que eles criam, você, em determinado momento da sua vida, tem a oportunidade de reverter tudo isso, que foi o que aconteceu. Eu criei em Jesus, que é a verdade absoluta, e comecei a fazer tudo ao contrário, comecei a reconstruir tudo aquilo que estava destruído. E a minha vida só mudou o dia que quando eu falo mudou, é aquela virada de chave que você consegue lembrar como divisor de águas. O dia que eu entendi que a culpa não era dos meus pais, a culpa era das decisões que eu tomei em momentos que eu tive que decidir. Por exemplo, hoje você pode tomar uma decisão. Começar a ler a Bíblia diariamente. Se daqui a um ano a sua vida estiver do mesmo jeito e eu perguntar para você, você leu a Bíblia diariamente? E você disser, não li, a situação que você vai estar daqui a um ano é responsabilidade 100% sua. Se você assumir isso para a sua vida, você vai começar a ver que realmente, eu consigo falar isso com tranquilidade. A maior parte das coisas que eu não conquistei até o dia de hoje foi negligência minha. Sempre Deus vai abrir uma porta para aquilo que você deseja, só que você não quer assumir responsabilidade do caminho. Vou dar um exemplo. Se você quiser ser um teólogo, se você quiser ser um veterinário, um médico, e você tem aquele desejo no seu coração e aquilo se confirma como um propósito de Deus na sua vida, Ele vai abrir todas as portas para você assumir aquela jornada, de estudar até o colegial, depois conseguir entrar na faculdade. Só que você vai ter que perseverar em algo que vai durar anos. Para você chegar até o colegial, depois entrar na faculdade, depois fazer 5 anos de medicina, depois se tornar especialista naquilo que você está fazendo, vai demorar 20 anos ou mais. Mas eu quero ser algo ou alguém daqui para o mês que vem. E aí eu falo, pastor, ore por mim, para Deus fazer um milagre e a partir de amanhã eu ser um grande engenheiro. Só que eu não quero fazer os 4 anos de faculdade, eu não quero fazer estágio, eu não quero estudar, eu não quero procurar pessoas que são bons nessa área e aprender com eles, eu não quero me submeter, eu não quero fazer nada, eu quero que as coisas deem certo para mim. Então, o primeiro passo que eu vou deixar aqui para você, que você quer mudar a sua vida assim, já falar assim, não, pastor, me dá um negócio aí, já um potencializador. Lê Provérbios todo dia. De 31 capítulos, ontem eu já falei isso, vou repetir, leia Provérbios todo dia. Então, enquanto você culpar os outros, você fica preso ao passado. Toda vez que você responder para alguém, eu faço isso porque há 10 anos atrás aconteceu tal coisa. Eu sou assim porque o meu pai e a minha mãe, nananana. A minha vida está assim porque um dia eu fui traído. A minha vida está assim porque eu trabalhava numa empresa e eu fui injustiçado. Eu estou assim porque a minha namorada uma vez falou algo comigo. Toda vez que eu tiver um tipo de pensamento desse, eu devo substituir ele por algo. Mas hoje Deus está me dando a oportunidade de fazer diferente. E se você pensar assim, começar assim hoje, estou falando aqui o básico do básico do básico, que é a Bíblia, começar a ler, principalmente Provérbios. Por que eu falo Provérbios? Porque tem coisas que você vai precisar de sabedoria. Você não vai conseguir enxergar, nem se posicionar, nem decidir sem sabedoria. Então a cura começa quando você diz, quem está assistindo com papel e caneta, anote isso aqui agora. A cura começa quando você diz, isso me feriu, mas eu decido responder de forma diferente. Eu decido me posicionar de forma diferente. Então, eu fui injustiçado, mas eu decido fazer diferente. O que eu aprendi com essa experiência? O que isso fez eu crescer? O que isso me faz tornar mais maduro?
Será que isso aconteceu comigo? É culpa de Deus? É culpa da empresa? É culpa dos meus pais? É culpa da minha incapacidade? Porque o que cair em mim dá para eu resolver. Talvez eu não tenha que resolver o outro, não posso mudar o outro. Mas se cair em algo que eu falar, não, isso aqui é culpa minha. É a forma como eu sou, como eu ajo, como eu falo, como eu me comporto, como eu me capacito. Então eu vou resolver isso. Ou talvez eu estou insistindo em algo que não é para mim. Está na hora de eu ceder e começar a seguir por um outro caminho. Todas as vezes que você puxar a responsabilidade para você, vai vir luz para você resolver a questão. Mas porque nós gastamos nosso tempo, nossa energia, nosso foco encontrando culpados. E a gente se prende no culpado, e se prendendo ao culpado, a gente se prende à circunstância. Se prendendo à circunstância, o tempo vai passando e a gente fica vivendo no passado. Se aquele dia lá, aquela pessoa não tivesse feito isso comigo, minha vida não era assim hoje. Se aquele dia não tivesse acontecido aquilo, fulano tivesse falado aquilo para mim, feito aquilo comigo, minha vida hoje seria diferente. Eu fiquei preso muitos anos, porque eu sempre lembrava de uma decisão que eu tomei em 1998. Eu lembro o dia, lembrava assim de forma tão clara que eu lembrava aonde, eu lembrava o frio que estava, eu lembrava detalhes, porque eu fiquei apegado àquilo. E por muitos anos eu não conseguia desfrutar das coisas que Deus estava me dando, porque eu sempre pensava assim, se aquele dia eu tivesse tomado uma decisão diferente, a minha vida seria diferente. Só que aí eu não estava culpando somente pessoas. Eu não estava me perdoando por uma decisão errada, virando a página e começando de novo. Eu fiquei preso no passado. Então passaram-se 20 anos, eu estava preso em algo que aconteceu lá atrás, porque eu não me perdoava de ter tomado uma decisão que lá na frente eu achei que não deveria ter sido aquela decisão. Então talvez você também precise se perdoar de decisões erradas que você tomou, e a partir de hoje dizer, agora sim, eu tenho mais maturidade hoje, não faria dessa forma, está tudo certo, Jesus já me perdoou, eu já me perdoei, então agora eu vou seguir em frente com uma mentalidade diferente, que é a que eu tenho hoje. Então, a cura, né, começa quando você diz isso, e em Gálatas 6:5, para você pegar aí, cada um levará o seu próprio fardo. Nós precisamos entender que existem responsabilidades na nossa vida que toda vez que eu delegar para alguém, a minha vida vai ficar em estagnação. Por exemplo, eu preciso fazer determinada coisa, aí eu delego para outra pessoa. O que vai acontecer? Eu não me desenvolvo naquilo. Então, pensa aí agora, vai, quem está com papelzinho e caneta, identifique hoje uma área onde você ainda terceiriza culpa, anota aí. Identifique hoje uma área onde você ainda terceiriza a culpa e decida agir com consciência e responsabilidade. Então, quando você identificar aí no papelzinho essa área, olha, eu estou sendo irresponsável aqui, ó, eu estou delegando culpa, eu estou jogando a culpa em outra pessoa e eu não estou resolvendo esse problema, que quem precisa resolver sou eu. Aí você vai tomar um posicionamento em relação a essa área. Eu estou sendo negligente em ler a Bíblia. Então eu fico delegando para que alguém leia e fale comigo, me mande mensagem no WhatsApp, um videozinho, com mensagenzinha. E eu não estou me relacionando com Deus de forma direta. Estou delegando responsabilidade. Consequentemente, se a sua vida não ir para frente... Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Eu acho que eu vou finalizar aqui e vou deixar o outro ponto para amanhã. Coloca aqui se está fazendo sentido para você. Escreve aqui no comentário. Então, eu dou mentoria para pessoas. E dentro dessa mentoria, fala de várias áreas. Casamento, finanças, vida espiritual, fé, né, desenvolvimento de vocação, vários pontos. Quando uma pessoa ela não tem autorresponsabilidade, mesmo que ela pague, não é vantagem para eu aceitar o dinheiro dela e dar a mentoria para ela. Vou te explicar por quê. Se você é uma pessoa que de alguma forma você vende algum tipo de serviço aonde você não faz esse filtro,
Talvez você não esteja enxergando um problema que acontece nessa situação. A pessoa que ela não tem autorresponsabilidade, o que vai acontecer? Ela vai pagar, por exemplo, uma mentoria de 6 meses, ela vai pagar, aí você vai delegar tarefas. Você vai falar, olha, você precisa ler esse livro aqui, e o que tiver escrito no livro você vai aplicar na sua vida. Olha, você tem que ler a Bíblia. Olha, agora nós vamos fazer um jejum juntos. Olha, tá vendo esse conteúdo aqui? Você precisa entender ele, as dúvidas desse conteúdo você depois tira comigo. E no final desses 6 meses vai ter uma revolução na sua vida, porque você vai aplicar uma metodologia que eu estou te passando, certo? O que a pessoa faz? Ela não lê o livro, ela não ouve os áudios, ela não lê a Bíblia, ela não participa dos jejuns, ela falta nas aulas, mesmo que ela pagou. Por isso que você não pode visualizar sempre, olhar o dinheiro. Você tem que fazer um filtro, inclusive, de quem você coloca para aprender. Quando é na questão de mentoria. Pastoreio é outro tipo de comportamento. Aí o que acontece? Ao final de 6 meses, sabe o que a pessoa vai falar para as amigas dela? Que ela gastou um dinheirão com você e o que você ensinou para ela não mudou nada a vida dela. Aí você quer trabalhar desse jeito, lá na frente você vai ter mais pessoas dizendo que sua mentoria e o seu curso não presta, porque essas pessoas que não têm autorresponsabilidades, elas não vão cumprir as tarefas, elas não vão desenvolver aquilo que está sendo aplicado como metodologia. E aí, se ela for hoje tomar um café com a amiga vai falar, e aí, como é que está a mentoria com o Léo? Está gostando? Foi bom? Valeu o investimento? Ela vai falar assim, rasguei dinheiro, porque eu paguei 6 meses e no final minha vida continua a mesma coisa. Agora, vamos contextualizar para a nossa vida. A gente não faz isso com Deus. Ele deu Jesus na cruz, que é o que havia de mais caro, porque não tem preço. O valor do sangue de Jesus. E a gente diz que o evangelho não funciona, porque a gente não vive o que é proposto. Então a minha mentoria não tem problema, a gente dá um jeito, a gente erra e acerta aqui. Mas será que nós não estamos fazendo a mesma coisa com Jesus? Deus fez uma obra perfeita, matou o filho dele na cruz, porque tem gente que fala, foi os romanos, foram os judeus, era plano de Deus matar Jesus na cruz, tinha um propósito. E a gente diz o seguinte, o evangelho não é tão eficiente assim. Mas por quê? Vamos ser sinceros, vamos jogar uma máscara no chão hoje, para a gente terminar com chave de ouro? Quem lê a Bíblia diariamente aqui coloca, eu leio diariamente pelo menos um capítulo, significa que eu leio 365 dias no ano. Quem pode falar eu? Ah, pastor, mas 365 dias é muita coisa, a gente às vezes falha. Tudo bem, eu também falho, sou pastor, mas eu falho em ler a Bíblia diariamente. Mas não deveria ser a Bíblia a leitura ou a prioridade mais importante do seu dia? Muito mais importante do que a sua família, sabe por quê? Porque é a Bíblia que vai te dar sabedoria para conduzir sua família. Então, não deveria ser a coisa mais importante, como o ar que a gente respira? Por exemplo, olha, tem coisas que eu posso falhar hoje, mas ler a Bíblia diariamente, eu não posso falhar. Por quê? É uma obrigação? Não, é uma necessidade. É uma necessidade. Então, quando a diferença é que na minha mentoria eu filtro as pessoas. Jesus não filtra ninguém. Todo mundo que se achegar a ele, ele vai receber de braços abertos. Claro, aquele que crê nele, confessar com sua boca, confessar com seu coração, né, o Espírito Santo vier habitar dentro da pessoa, claro, mas ele não tem filtro para as pessoas. Nós, como homens, por causa das coisas que nós fazemos, nós colocamos filtro. Então vai para Jesus hoje. Recomeça a sua aliança agora de forma verdadeira. Se torne um com ele, faça dele a prioridade da sua vida. Não tem como. O evangelho não é fórmula de sucesso. O evangelho é necessidade para uma vida abundante. Você fala assim, vida abundante é cheia de dinheiro? Se fosse só dinheiro, a vida abundante, tinha um monte de rico, não passava problema. Rico, todo mundo que tem dinheiro era feliz, realizado, transbordante. Não. Vida transbordante é contentamento em qualquer circunstância. Hoje você ganha 2 mil, você é feliz. Você ganha 20 mil, você é feliz. Você não está ganhando nada, você é feliz. Você está comendo um pão, você é feliz. Está comendo picanha, você é feliz. E isso é vida transbordante. Porque vai chegar uma pessoa, como às vezes chega para mim,
pessoas que ganham 50 mil, 60 mil, 70 mil reais por dia, e você está ali dando instrução para a pessoa de contentamento, de andar na palavra, de ser realizado, porque a pessoa ganha dinheiro, mas a família é destruída, o coração destruído, insatisfeita, atormentada, cheia de ansiedade, depressão, toma remédio. Ah, pastor, você não passa por luta emocional, por passo, mas o contentamento me mantém acordando todo dia e dando glórias a Deus. Então, não é aquela propaganda doriana, mas como é que os nossos problemas são enfrentados é o que mostra se você tem uma vida transbordante ou não. Agora, eu der um sorriso aqui, fazer tlim no meu dente, não tenho problemas, minha vida, eu sou um cara 100% resolvido em todas as áreas, meu emocional é mega... Não, mas as minhas limitações é quando eu sou fraco, que Deus faz forte, porque eu sou rendido a Ele. Então, em meio à tribulação, a gente consegue ter posicionamento, a gente consegue ter domínio próprio, a gente consegue enxergar o problema e ao invés de olhar para ele, ele crescer a cada dia diante de nós, ele vai diminuindo, porque a gente vai olhando para Jesus e o problema vai ficando pequeno. E mesmo em problemas que às vezes naturalmente não tem reversão, que é a morte, a gente sabe para onde a gente vai, então a gente se alegra também de saber que a gente pode não estar aqui mais no dia de amanhã ou no dia de hoje. Para finalizar agora e encerrar, eu quero que você grave o que eu vou falar agora. Repete comigo, escreve num papel. Pare de esperar o momento certo. Pare de esperar ter a circunstância perfeita na sua vida para viver uma vida abundante. O movimento é o que destrava o milagre. Se posicione, comece uma vida diferente hoje. Nem espere chegar ao último dia das lives, numa sexta-feira. Já começa hoje. Eu sempre falo para a pessoa, você vai aproveitar uma oportunidade de vender livro na sua live? Vou, porque o meu livro é uma forma de você começar uma mudança na sua vida hoje. Compre um dos meus livros hoje, porque você já está se movendo, você já está colocando uma ação, você já está fazendo um pagamento, o livro vai chegar na sua casa, você já vai abrir o livro, você já vai começar a ler, você já vai começar a aplicar aquilo, e desse livro depois eu ainda vou recomendar livros que não são da minha autoria, passo para você audiobooks, passo para você o conteúdo que você quiser. Mas se você decidir hoje a mudar a sua vida, daqui a um ano, se ela estiver igual, você não vai ter mais quem acusar. Inclusive aqui na live está cheio de testemunha para lembrar o seguinte, o convite foi feito, a oportunidade foi dada, as ferramentas foram dadas, a disposição em ajudar foi dada, agora cabe a cada um pegar isso e dizer, eu vou aceitar essa oportunidade de Deus, vou mudar minha vida a partir de hoje, e daqui a um ano eu vou entrar em alguma live do Léo, vou fazer de alguma forma, eu vou testemunhar a transformação da minha vida, não é para exaltar o nome do Léo, é para dizer o quanto Deus é bom e é fiel, e Ele ama incondicionalmente, Ele é misericordioso, é para exaltar o nome de Jesus. Se você quiser entrar nessa jornada, você depois chama no direct e fala, quero entrar na jornada. E a gente vai propor para você ou um pastoreio, ou uma terapia, ou uma mentoria, ou você seguir a leitura dos livros e a gente acompanhar você na leitura dos livros. Eu vendo, mas eu sou transparente. Se você fala, não quero comprar nada, eu quero ser acompanhado, eu quero que você seja meu pastor. A gente vai caminhar junto, sem problema. Meu alvo não é ganhar dinheiro em cima das pessoas. As coisas que são vendidas são para que eu pague minhas contas, para que eu resolva a área financeira da minha vida. Mas eu não fui chamado por Deus para que eu vendesse o evangelho. Fui chamado por Deus para dar para as pessoas aquilo que Ele me dá, aquilo que mudou minha vida, aquilo que transformou minha vida, para que as pessoas sejam transformadas. Talvez o contexto que você veio seja muito complicado. Talvez você veio de um contexto de abuso, não sei, de uma família disfuncional, mas eu tenho certeza que o dia que Deus te chamou, ou não te chamou ainda, está te chamando hoje, você não estava ou não está no estado que eu estava, numa overdose de droga, no último dia da minha vida, que talvez a partir daquele dia lá, eu já não estivesse mais aqui na Terra. E Deus me deu uma oportunidade, me fez um convite, eu agarrei, e hoje eu estou aqui falando para você que não existe impossível para Deus, tá bom? Seja qual for a sua situação. Deus abençoe vocês, ótima quarta-feira. Se você acha que esse conteúdo pode fazer a diferença na vida de alguém,
compartilha para o máximo de pessoas. Se você não sabe, se máximo para você é 3, para o outro é 8, para o outro é 15, no mínimo 10 pessoas. Você vai lá nos seus contatos do Instagram e manda e fala assim, ó, amigo, amiga, tô te mandando esse conteúdo porque eu assisti, foi muito bom para mim e eu quis compartilhar com você porque eu desejo o melhor para você também, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã. Já se programa aí, meio-dia, a gente está aqui junto de novo.